Após um mês de onda de calor, Brasil deve ter chuva e frio nos próximos dias. E você vai ver também. Exército israelense recupera corpo de brasileiro feito refém pelo grupo extremista Hamas na faixa de Gaza. Corte Internacional de Justiça ordena que Israel interrompa operações em Rafah. Irã descarta hipótese de ato criminoso em acidente que matou o presidente e outras 7 pessoas. E ainda, Fórmula 1 volta neste fim de semana com o Grande Prêmio de Mônaco. Equipe da McLaren decide homenagear a trajetória vitoriosa de Ayrton Senna no circuito. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora a 1h04 pelo horário de Brasília e trago os destaques dessa sexta-feira no Brasil e também no mundo. Vem comigo. A população de Porto Alegre foi pega de surpresa e voltou a sofrer com os efeitos da chuva que atinge a cidade desde a quinta-feira. A água que jorrou dos bueiros alagou bairros, mas também tem recuado nas últimas horas. Vamos ver. E mais uma vez, regiões já afetadas pelas chuvas e outras que não tinham enfrentado problemas de alagamentos tiveram prejuízos em mais uma inundação na capital gaúcha. A água que jorrou dos bueiros de diferentes ruas de Porto Alegre, alagando bairros inteiros nas últimas horas. A situação exigiu resgates, bloqueou vias e causou prejuízos. A Prefeitura da capital confirma que houve problemas na zona central, norte e sul, em bairros como Centro Histórico, Menino Deus, Cidade Baixa, Praia de Belas, Ipanema, São Geraldo, Santa Fé. Bairros como Cavalhada e Ípica, que não registraram alagamentos durante a última enchente, tiveram problemas e o Corpo de Bombeiros usou botes para tirar de casa pessoas que ficaram ilhadas. O Departamento Municipal de Água e Esgoto informou que os alagamentos aconteceram porque houve muita chuva em pouco tempo e as galerias para escoamento da água estão entupidas por causa do barro e do lixo acumulados após a cheia do Guaíba. As redes de drenagem também estão com acúmulo de terra e areia. Além disso, os canais que desembocam no Guaíba não estão conseguindo ter vazão em razão da elevação do nível. Após um mês de onda de calor, o Brasil deve ter chuva e frio nesses próximos dias, no fim de semana. A queda nas máximas pode ser de até 15 graus, olha só. Estados do Centro-Sul devem ser os mais atingidos. Vamos ver. Depois de um mês de mais uma onda de calor no Brasil, o país deve registrar baixas temperaturas nos próximos dias. Uma nova e forte frente fria avança pelo país, trazendo chuva e frio principalmente para os estados do Centro-Sul. Ela enfraquece o bloqueio atmosférico instalado sobre o país desde o fim de abril, forçando para que o sistema de alta pressão se desloque para o oceano. Com isso, o país retornaria a uma condição de maior normalidade. Ainda nesta sexta, o sistema chega ao sudeste, avançando por São Paulo e no sábado, pelo Espírito Santo. A massa de ar polar deve trazer chuva e frio para todos os estados do sul, São Paulo, sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais e sul dos estados do Centro-Oeste. Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a possibilidade de acumulados de até 100 milímetros de chuva no norte do Rio Grande do Sul, Paraná e boa parte de Santa Catarina. Os ventos podem chegar até 100 km por hora nessas regiões. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, há possibilidade muito alta de novas enchentes, com acumulados chegando a 150 milímetros até o final desta sexta. As novas chuvas podem agravar as condições na cidade de Porto Alegre, onde o nível do Lago Guaíba segue alto, apesar da baixa dos últimos dias. Há possibilidades de deslizamentos em encostas urbanas e quedas de barreiras na margem de estradas. Agora vamos de destaque internacional. As forças israelenses intensificaram os ataques militares em Gaza, apesar da decisão do Tribunal mais alto da Organização das Nações Unidas para julgar disputas entre Estados. A Corte Internacional de Justiça ordenou que Israel interrompesse a sua ofensiva em Rafah, região que fica no sul da faixa de Gaza e faz fronteira com o Egito.
A decisão, tomada em Haia, na Holanda, foi resultado de um pedido de emergência do governo sul-africano, que acusa as forças israelenses de genocídio, uma alegação negada por Israel, que afirma estar agindo em legítima defesa. Além de suspender as operações militares, os juízes determinaram que Israel deve permitir a entrada de ajuda humanitária pela fronteira com o Egito e garantir o acesso de observadores externos para monitorar a situação. O tribunal deu ao governo israelense um prazo de 1 mês para relatar as medidas adotadas em cumprimento à ordem. No entanto, vale lembrar que, embora as decisões da Corte sejam obrigatórias, ela não possui mecanismos para assegurar sua execução. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, já declarou que Israel não aceitará a decisão, chamando-a de uma demanda para que Israel não exista. O líder da oposição israelense, Yair Lapid, também criticou a medida, classificando-a como um colapso moral por não exigir que o Hamas liberte todos os reféns. Enquanto isso, o Hamas manifestou seu apoio ao plano da Corte de enviar representantes à faixa de Gaza e prometeu cooperar. Rafah, situada na fronteira com o Egito, tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, sendo o principal ponto de entrada de ajuda humanitária desde o fechamento das fronteiras com Israel no início da guerra. Israel justifica suas ações afirmando que Rafah é um bastião de poder do Hamas. A decisão da Corte deve intensificar a pressão diplomática sobre Israel. Recentemente, o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional pediu mandados de prisão contra líderes israelenses, incluindo Netanyahu, acusando-os de crimes de guerra e contra a humanidade. Desde o início da ofensiva israelense em outubro, mais de 35 mil palestinos foram mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. A comunidade internacional continua a observar atentamente os desdobramentos deste conflito. E o exército de Israel confirmou a morte do brasileiro que estava nas mãos do Hamas desde o dia 7 de outubro na faixa de Gaza. Michel Nizenbaum, de 59 anos, era pai de 2 filhos e avô de 6 netos. Seu corpo foi recuperado nesta sexta-feira em uma operação das Forças de Defesa de Israel. Vamos ver. O corpo de Michel e de mais 2 reféns foram recuperados durante a madrugada desta sexta em Jabalia, no norte de Gaza. De acordo com os militares israelenses, Michel Nizenbaum foi morto em 7 de outubro, dia do massacre do Hamas na região. Michel tinha 59 anos, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e morava perto de Gaza há 40 anos. No dia do ataque, ele estava dirigindo e falou com a familiares pouco antes do sinal cair. Quando a família no Brasil tentou restabelecer o contato, alguém atendeu o celular e disse 2 vezes a palavra Hamas. Esta era a última informação que os parentes tinham sobre o paradeiro de Michel. Apesar disso, até a operação, a família acreditava que ele pudesse ter sido sequestrado e ainda nutria esperanças de encontrá-lo vivo. O exército de Israel informou ainda que foram recuperados os corpos dos israelenses Hanan Yablonka e Orion Hernandez. Os ataques terroristas do Hamas em Israel, em 7 de outubro, deixaram mais de 1.200 mortos. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e levadas para a faixa de Gaza. De acordo com Israel, cerca de 100 permanecem em poder dos terroristas e 30 corpos ainda não foram recuperados. E veja a seguir, Irã descarta hipótese de ato criminoso em queda de helicóptero que vitimou o presidente e outras 7 pessoas. E ainda, Fórmula 1 volta nesse fim de semana com o Grande Prêmio de Mônaco. Equipe da McLaren decide homenagear a trajetória vitoriosa de Ayrton Senna no circuito. A gente volta já já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, 13 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques para você. O Banco Central liberou a partir desta sexta-feira a venda da nova moeda comemorativa pelos 200 anos da primeira Constituição brasileira. Os colecionadores poderão fazer a compra de um lote de 4.000 moedas. Produzida em prata, a moeda terá valor de face de R$ 5,00, mas será vendida por R$ 440. A venda será feita exclusivamente pelo site Clube da Medalha, que é mantido pela Casa da Moeda. Em abril, o Banco Central havia produzido 3.000 unidades, mas informou que o número poderia subir para até 10.000 peças, dependendo aí do sucesso. E mudando de assunto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou o reajuste do salário mínimo estadual para este ano. O valor previsto é de R$ 1.640, o que representa um aumento de 5,8% comparado ao ano anterior. A inflação acumulada dos últimos 12 meses foi de 3,93%. A proposta de reajuste foi aprovada no dia 14 de maio. O piso estadual permite que trabalhadores paulistas recebam remunerações acima do salário mínimo nacional, que é de R$ 1.412. Trazemos agora destaque em saúde. Os mais jovens estão no grupo que menos se vacinou contra a Covid até o primeiro trimestre do ano passado. Segundo o IBGE, o motivo apontado pelo público que tem entre 5 e 17 anos era o medo da possibilidade de apresentar alguma reação ao imunizante. A pesquisa revelou que quase 15% das crianças e adolescentes não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid. O percentual é 4 vezes maior do que o observado nos adultos. Entre os principais motivos alegados para a decisão de não se vacinar nessa faixa etária, foi para 40% deles o medo de reação ou da injeção. E, em segundo lugar, 20% dos jovens disseram que acreditavam que já tinham a imunidade ou que tinham pego a Covid-19. A pesquisa lembra que, no caso desse grupo, a decisão pode ter sido tomada por pais ou responsáveis. Já com relação aos adultos, a falta de confiança na vacina foi o motivo mais citado por aqueles que não se vacinaram, seguido pelo medo da reação adversa. O levantamento mostrou ainda que, de forma geral, a população aderiu em massa à vacinação, com mais de 88% dos brasileiros tendo completado o esquema primário de imunização, com ao menos 2 doses da vacina contra a doença. Neste ano, o Ministério da Saúde incluiu a imunização contra a doença no calendário nacional de imunização, priorizando grupos de risco, como idosos e pessoas com comorbidades ou deficiências. E voltamos para os destaques internacionais. Um relatório do exército iraniano descartou que a queda do helicóptero que vitimou o presidente Ebrahim Raisi e outras 7 pessoas tenha sido causada por um ato criminoso. Raisi, o ministro das Relações Exteriores, e outras 6 pessoas morreram no domingo, quando a aeronave em que viajavam caiu no noroeste do país, em uma área montanhosa e durante condições meteorológicas difíceis. Um relatório preliminar do Estado-Maior das Forças Armadas, publicado pela agência oficial de notícias IRNA, afirma que nenhum impacto de bala ou de outro objeto foi observado nos destroços do helicóptero. O documento acrescenta que o helicóptero pegou fogo depois de colidir com uma área elevada. O relatório afirma que nada suspeito foi detectado durante as comunicações entre a torre de controle e a tripulação. O texto também diz que o dispositivo seguia uma rota planejada com antecedência e estava no plano de voo previsto antes do acidente. O Exército destacou que é necessário mais tempo para investigar as causas do acidente. O Ministério de Defesa de Taiwan classificou o exercício militar chinês como provocação irracional. A atividade envolveu o Exército, a Marinha e as Forças Aéreas da China, que fizeram um cerco em torno da ilha. Vamos conferir. Tudo começou após o novo presidente taiwanês, Lai Ching-te, que recentemente assumiu o cargo, ser defensor da ideia de separação da China continental. O chefe de Estado pediu que a China acabe com essa intimidação, política e militar. Mas, do outro lado, o governo chinês afirmou que o exercício de guerra é uma punição pelos atos separatistas. Foram detectados pelo governo de Taiwan 49 aeronaves militares, sendo que 35 cruzaram a linha mediana que divide o Estreito de Taiwan. Como resposta, Taiwan mobilizou jatos e colocou veículos navais sob alerta.
as ações aumentaram ainda mais as tensões na região. 5 pessoas morreram e uma ficou ferida em um ataque armado no porto mexicano de Acapulco. Isso 3 dias depois de terem sido encontrados 10 corpos em diferentes pontos da cidade, assolada pela violência ligada ao crime organizado. O crime foi registrado em um mercado de artesanato perto da costeira Miguel Alemão, principal avenida turística deste porto localizado no Pacífico mexicano. O ataque ocorre apenas 3 dias depois de, na última segunda-feira, terem sido encontrados 10 corpos em diferentes pontos da cidade. Acapulco está localizada no estado de Guerreiro, um dos mais afetados pela atividade dos cartéis do narcotráfico. A espiral de violência que envolve o México deixa mais de 450 mil assassinatos desde o lançamento de uma ofensiva militar antidrogas no final de 2006. A insegurança é um dos eixos da campanha para as eleições presidenciais de 2 de junho. O presidente tcheco, Petr Pavel, deu entrada em um hospital da capital após sofrer um acidente de moto nesta quinta-feira. O político, de 62 anos, participava de um circuito de corrida particular. De acordo com o gabinete do político, os ferimentos não são graves, mas requerem uma curta estada de controle no Hospital Militar Universitário de Praga. O político, de 62 anos, no cargo desde março de 2023, vai permanecer no centro médico por tempo indeterminado. Os meios de comunicação tchecos afirmaram que o presidente se acidentou em um circuito de corrida particular e que, por isso, a polícia não investiga o ocorrido. Pavel, general da reserva e ex-chefe do Comitê Militar da OTAN, é um apaixonado por motos e pilota atualmente uma BMW R 1200 GS. No último verão europeu, a imprensa publicou uma foto de Pavel, na qual é possível ver o presidente tcheco pilotando sem capacete. A Federação Inglesa de Futebol acusou o jogador Lucas Paquetá de buscar intencionalmente receber um cartão do árbitro em diversas ocasiões nas últimas 2 temporadas por envolvimento em apostas esportivas. Nesta quinta-feira, a entidade indicou que o meia do West Ham e da seleção brasileira teria tido comportamento suspeito em partidas contra o Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Em um comunicado, a federação deu ao atleta o prazo até 3 de junho de 2024 para responder a estas acusações. Segundo o Daily Mail, a investigação federal foi iniciada depois que foram detectadas apostas suspeitas relacionadas ao cartão amarelo que Paquetá recebeu contra o Bournemouth nos acréscimos do primeiro jogo da temporada 2023-2024 do campeonato inglês. Paquetá, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo do Catar de 2022, afirmou no Instagram que é inocente e revelou que cooperou com todas as etapas da investigação e forneceu todas as informações que pôde durante os 9 meses. O West Ham afirmou que seguirá defendendo o meia ao longo do processo, mas não falará mais sobre o caso até que a questão seja concluída. No próximo domingo acontecerá a corrida principal do Grande Prêmio de Mônaco. A 8ª etapa da Fórmula 1 de 2024 homenageia Ayrton Senna, o tricampeão mundial pela McLaren, equipe que defendeu em 5 das 6 vitórias em Mônaco. O Grande Prêmio de Mônaco, como 8ª etapa da Fórmula 1 deste ano, terá uma homenagem da equipe da McLaren para Ayrton Senna, considerado o maior vencedor do circuito, com 6 vitórias entre 1987 e 1993. No torneio, a equipe britânica irá substituir o tradicional laranja pelas cores da bandeira brasileira, com tons verdes, azuis e amarelos. O GP de Mônaco também poderá render a Verstappen uma linha na história do esporte, já que o piloto holandês igualou as 8 pole positions seguidas de Senna e, caso vença em Mônaco, ultrapassará o brasileiro. Vale destacar que Senna, com suas 6 vitórias, é ainda o maior vencedor de Mônaco, conhecido inclusive como o Rei de Mônaco. Vamos para o fim do mundo? Calma, 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 não estou aqui ameaçando ninguém nem trazendo nenhuma má notícia, não. Apenas convidando você que me assiste para conhecer Ushuaia, a cidade argentina que dizem que fica localizada no fim do mundo. Agora, o porquê ela é classificada assim, você vai conferir agora. Ushuaia, uma cidade na borda da Argentina, coberta por montanhas de gelo e localizada no arquipélago da Terra do Fogo. Ela recebe esse nome por estar no fim do mundo. Claro que esse é um jeito de falar, já que ela fica localizada em uma colina íngreme e sujeita a ventos muito fortes.
A cidade é uma parada quase que obrigatória para os viajantes de cruzeiros que seguem rumo à Antártica. Apenas como curiosidade, próximo a Ushuaia existe uma ilha conhecida como Terra dos Pinguins, por obviamente servir de habitat para essas criaturas. Bom, e já que descobrimos algumas curiosidades, vamos então embarcar para o fim do mundo. Saímos dos nossos estúdios aqui da RIT em São Paulo e nos deslocamos rumo à Argentina. No globo, nos transportamos para o Sudeste. Repare que passamos bem pela borda da Terra. Nosso destino é Ushuaia, claro, mas iremos observar uma ferrovia. Podemos ver, gente, a calmaria desse local, não é? De tempos em tempos devem chegar aí os trens com passageiros que desembarcam na estação e vão curtir aí um passeio pela cidade de Ushuaia, que além de uma culinária típica e muitas opções culturais, os turistas são atraídos, é claro, pela ideia do fim do mundo, de visitar os limites geográficos do planeta Terra. Outro fator que atrai muitas visitas é o de apreciar a vista da costa da cidade, onde frequentemente barcos e cruzeiros seguem rumo à Antártica. Por lá agora, 12h e 26 minutinhos. Eles estão 1 hora antes da gente. É assim, com essas imagens, curiosidades do fim do mundo, que eu encerro esse jornal de hoje. Uma excelente sexta-feira para você e até mais.